Pois bem, então, a partir dessa perspectiva que nós mencionamos, de ver a carta aos Romanos escrita com seu conteúdo denso, teológico, motivado por uma situação específica da igreja, nós queremos destacar aqui agora algumas partes, alguns temas da carta aos Romanos. Certamente que o primeiro tema que nós temos, especialmente do capítulo 1 ao capítulo 3, é quando o apóstolo Paulo coloca todos na mesma condição, judeus e gentios, como debaixo da ira de Deus, e apresenta a justificação pela fé, primeiro para o judeu, depois para o grego, como o elemento que unifica a igreja. O que Paulo está fazendo é mostrando que judeus e não judeus na igreja estão no mesmo pé de igualdade, precisam conviver como irmãos em Cristo, porque são justificados pela mesma fé, pelo mesmo Cristo. Não há vantagem no que diz respeito à justificação, nem de um lado, nem de outro. É isso que Paulo está fazendo aqui nos primeiros capítulos desta carta, chegando até o capítulo 3, e especialmente o verso 21 até o verso 26, que volta ao tema da justiça de Deus, que é mencionada em Romanos 1, 16, 17, e volta a ser mencionada diversas vezes aqui em capítulo 3, versos 21 a 26. Isto é, o apóstolo Paulo apresenta o tema, cita o profeta Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Ele faz uma indução para incluir todos, afinal, tanto judeus como não judeus, debaixo da mesma condição de condenados, de estarem debaixo da ira de Deus, para então apresentar a justiça de Deus, que se aplica tanto ao judeu como ao não judeu, a justiça de Deus que se manifesta, que é revelada em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, como ele mesmo menciona aqui em Romanos 3, 21 em diante. No capítulo 4, Paulo pretende mostrar que Abraão foi justificado pela fé. Naturalmente que o apóstolo Paulo menciona Abraão neste caso, pensando nos judeus. São judeus que estão em vista, e ele menciona o fato de que o pai da fé, ou o pai de Israel, o pai da fé judaica, foi justificado pela fé. Esta é a principal ênfase que nós encontramos aqui no capítulo 4 de Romanos. O apóstolo Paulo quer mostrar, portanto, que na verdade a justificação pela fé não é uma novidade. A justificação pela fé que ele apresenta aqui, que se aplica tanto a judeus como não judeus, na verdade tem ligações com Abraão, lá no início, lá nos inícios da história de Israel e da nação de Israel. Nós temos também em Romanos capítulo 5, o famoso trecho da comparação entre Adão e Cristo. Todos estão na mesma condição de Adão, como pecadores, porque a morte foi introduzida na humanidade como pena pelo pecado, que alcançou não só Adão, mas também todos os seus descendentes, toda a humanidade. No capítulo 5, verso 12 em diante, o apóstolo Paulo quer mostrar que, na verdade, o que Adão fez, que foi não só trazer a desobediência pessoal, individual, mas trazer a desobediência de toda a raça humana e condicionar toda a raça humana à morte e, portanto, ao pecado, uma situação terrível que foi superada por Jesus Cristo. Se Adão trouxe morte, se Adão trouxe condenação, Jesus Cristo traz a vida, Jesus Cristo traz a graça. Tudo isso como um plano gratuito de Deus. Então, em Romanos capítulo 6, 7 e 8, o apóstolo Paulo passa então a responder essas questões. Se a justificação é pela fé, como então podemos entender como se aplica a lei de Moisés, a condição de pecadores, ou a relação daquele que crê em Jesus Cristo com o pecado e com a desobediência?
Um elemento importante entre os vários que são apresentados aqui, que entendemos que precisa ser ressaltado, é que no capítulo 6 e capítulo 7, o apóstolo Paulo apresenta a nossa pobre condição, ou a pobre condição mesmo do cristão, diante da realidade de que somos pecadores. Ainda que alcançados pelo Evangelho, ainda que perdoados pela graça de Deus, ainda que tendo experimentado uma nova vida, como ele diz no capítulo 6, que é simbolizada no batismo, ainda que tudo isso seja uma realidade, até o capítulo 7, até o final do capítulo 7, nós continuamos pecadores, impotentes, que a única coisa que praticam de fato é o pecado, a desobediência e o mal. A questão é que quando chegamos no capítulo 8, um novo elemento é apresentado, que é o Espírito Santo. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Portanto, considerar o fato de que o capítulo 8 de Romanos trata do Espírito Santo, ao passo que nos capítulos 6 e 7 o Espírito Santo nem mesmo é mencionado, é muito importante. Isso significa que os capítulos 6, 7 e 8 precisam ser lidos em conjunto. Isso quer dizer o seguinte, que a resposta que o apóstolo Paulo dá para a relação daquele que crê no Evangelho, para a relação daquele que segue Jesus, com a lei de Moisés, com o pecado, com não só o pecado, mas a condição de pecadores que temos, é a presença do Espírito Santo, é a direção do Espírito Santo no capítulo 8 de Romanos, como o caminho para que aquele que crê em Jesus possa viver a vida cristã. Encontramos algo semelhante na carta aos Gálatas. Ao mesmo tempo que ele enfatiza a liberdade em relação àqueles preceitos da lei que já mencionamos, ao mesmo tempo que assim ele faz, ele enfatiza também na mesma carta as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele faz questão de mencionar os frutos do Espírito e dizer que aqueles que seguem Jesus precisam andar no Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita aquele que crê para viver a vida cristã. Nos capítulos 9, 10 e 11, nós temos um tema importantíssimo, que é o lugar de Israel em relação ao plano de Deus no Evangelho. A igreja de Roma certamente era constituída de pessoas que não eram de descendência judaica, ou eram pessoas de descendência gentílica, mas também, com certeza, havia judeus naquela igreja. E a questão da relação de Israel com o Evangelho, especialmente levando em conta o fato de que Israel como nação, Israel na sua maioria, até aquele momento, havia rejeitado o Evangelho, como então é possível falar do Evangelho em relação a Israel e qual é o lugar de Israel no que diz respeito ao Evangelho, qual é a esperança do Evangelho em relação aos judeus. Nesta passagem, Paulo faz um denso discurso sobre o fato de que os judeus, na verdade,
estão ali nos inícios do plano de Deus. Ele faz um denso discurso falando da sua esperança de que os judeus venham a crer no Evangelho. Mas ele também explica motivos, ele apresenta motivos por que os judeus rejeitaram o Evangelho. Ele apresenta diversos motivos, mas ao final, no capítulo 11, especialmente no verso 25, ele menciona que tem uma expectativa que ele chama de mistério. O fato de que no final todo Israel será salvo. Portanto, o que nós vemos aqui do apóstolo Paulo, mais uma vez, é a relação entre judeus e não judeus na igreja. Até porque, ao fazer esse discurso sobre o lugar de Israel no Evangelho, diz o apóstolo Paulo que eles são o tronco, que aqueles que não são judeus são os galhos, e que os galhos não deveriam se orgulhar diante daqueles que são, na verdade, o tronco da árvore. Portanto, o que nós temos aqui, mais uma vez, é a relação entre judeus e não judeus na igreja. Muito bem. A segunda parte da carta aos Romanos diz respeito ao capítulo 12 até o final. Nesta parte, geralmente, se reconhece que as ênfases estão por conta de uma vida cristã mais prática, elementos relacionados ao dia a dia da vida cristã. Nessa passagem, Paulo menciona os dons espirituais, ele enumera diversas virtudes cristãs que devem estar presentes na vida cristã, fala também da submissão às autoridades constituídas, e no capítulo 14 ele volta a falar da relação de judeus e gentios na igreja, tratando das questões alimentares. Ele menciona aqui o que ele chama de fraco na fé. Pressupõe-se aqui que Paulo assume uma posição. Esse fraco na fé que ele identifica é aquele que tem dificuldade com questões alimentares, é aquele que tem dificuldade com dias sagrados que deveriam ou não ser, os dias sagrados que deveriam ser observados no dia a dia da vida cristã. Ao mesmo tempo que ele chama essa pessoa de fraco na fé, ele se posiciona, dizendo que esses elementos não são elementos fundamentais para a vida cristã, não são elementos fundamentais que precisam estar presentes na vida de um cristão, mas que são elementos de decisão individual, de opinião individual e de liberdade cristã. Mais uma vez, a carta aos Romanos volta a falar da relação de judeus e gentios na igreja.